Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 8 de abril de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como o Domingo de Branco ou o Domingo da Misericórdia. Nesse período pascal, nós vamos começar uma nova sequência de homilias, que nós vamos chamar de Geografias da Ressurreição. Nossa proposta é que a cada domingo a gente descubra um lugar onde Jesus ressuscitado se mostra a nós e realiza transformações na nossa vida. Para essa nossa primeira reflexão, vamos meditar sobre a casa como lugar do ressuscitado. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro, vamos falar sobre a casa dos apóstolos e num segundo, sobre a nossa casa. No evangelho que nós ouvimos ontem, os apóstolos e os outros discípulos, que era um grupo um pouco maior, estavam reunidos numa casa. E nesta casa, no primeiro dia da semana, com as portas fechadas, Jesus entra, o ressuscitado, atravessando qualquer limite físico de portas e paredes, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E é ali, justamente, onde Jesus vai fazer a sua primeira aparição a todos os discípulos. Menos Tomé, que não estava na ocasião. 8 dias depois, ou seja, praticamente uma semana depois dessa aparição do ressuscitado, no domingo, primeiro dia da semana, Jesus aparece de novo lá naquela casa em que eles estavam. Tomé dessa vez estava junto com eles e Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Ele passa a crer porque viu o Senhor. Agora, a pergunta inquietante é: mas que casa é esta? Vamos lembrar um pouquinho o que nós ouvimos lá no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, Jesus estava entrando em Jerusalém e pediu para que fosse a um certo lugar pegar o burrinho emprestado para que ele pudesse entrar, o jumentinho. Logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, ele, num dado momento, vai pedir aos discípulos que vão até uma casa X, ele não dá muito detalhe, e que peçam a casa para celebrar a Páscoa. E assim os discípulos preparam, no segundo andar de uma determinada casa, o espaço para celebrarem a sua refeição pascal. Bem, ainda não era a Páscoa dos judeus, mas Jesus antecipa para quinta-feira, porque ele já estava aí às portas de ser entregue e de ser morto na cruz. É nesta casa em que Jesus celebrou a última ceia que os apóstolos permanecerão até o dia do Pentecostes, e é nela que Jesus está aparecendo pela primeira vez a todos no primeiro dia da semana, conforme diz o texto, uma segunda vez, 8 dias depois, agora com Tomé. Esta casa vai ser o cenário intermediário entre os fatos da morte e ressurreição até o envio ou a dispersão missionária do Pentecostes. É nessa casa, então, que Jesus estava pousando em Jerusalém, junto com seus discípulos. É nesta casa que ele realizou a última ceia e nos deixou o mandamento do amor, a Eucaristia, o novo sacerdócio. É nesta casa em que, após a morte de Jesus, confusos, os discípulos permaneceram em luto. Também é nesta casa que Jesus vai aparecer aos apóstolos. É nesta casa em que começam a entender a glória da ressurreição, em que as coisas vão se abrindo, a inteligência, o coração, e eles vão tomando pé do que o Senhor tem feito. E por fim, é nesta casa, neste cenáculo, ou seja, nesse lugar de ceia, em que o Espírito Santo será derramado sobre eles. E daí eles começam a evangelizar de Jerusalém até os confins da terra, como diz o evangelista Lucas. O que a gente pode notar aqui? Veja, esta casa foi um espaço privilegiado em que o Senhor ressuscitado se manifestou
e operou a sua graça de dar a paz, de soprar o Espírito Santo, de trazer a consolação do luto dos discípulos, de enviar o Espírito do Pentecostes. Não foi no Templo de Jerusalém, não foi numa sinagoga, não foi no Monte Carmelo, nem no Monte Garizim. Onde foi? Jesus realizou as obras da ressurreição justamente naquela casa. Isso nos faz pensar sobre a força que tem uma casa, uma habitação, uma residência. Ela pode ser um lugar do sagrado, um lugar de Deus. Aliás, há um texto belíssimo de uma italiana chamada Chiara Lubich. O texto se chama Cristo será o meu claustro. E ela vai dizer assim que toda alma tem um desejo, uma atração por alguma coisa que costumamos ver apenas na morada dos monges. Claustro é o lugar mais íntimo de um mosteiro, onde apenas os monges podem entrar. E no texto dela, ela vai dizer num dado momento que se eu deixar que Cristo viva em mim, se eu não atrapalhar Deus de agir na minha vida, ela diz assim, Deus tomará posse de todo o meu ser e saberá dar às paredes da minha casa a imponência de uma abadia, ao meu quarto a sacralidade de uma igreja, ao meu estar à mesa a doçura de um rito, às minhas vestes o perfume de um hábito sagrado. O tocar do telefone ou o bater à porta, a nota alegre de um encontro com os irmãos, que rompe e contudo continua o colóquio com Deus. Cristo será o meu claustro. Belíssimo, belíssimo texto, que mostra que a casa pode ser um lugar de fé, de sacralidade do ressuscitado. E é aqui que eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Nossa casa poderia ser um lugar de ressurreição. No entanto, existem coisas que atrapalham e coisas que ajudam essa experiência do Senhor. Vou citar aqui 2 elementos negativos que atrapalham a ressurreição do nosso lar e 2 elementos positivos que muito colaboram com essa ressurreição. Os negativos são, primeiramente, as brigas e, em segundo lugar, o home office. As brigas. Claro que toda família tem lá seus conflitos, suas confusões, suas divergências. A família da gente é feita também de conflitos. Agora, os conflitos em si são um elemento da nossa história humana. Não são eles o grande problema, a grande questão. A questão é que feições, que características vão tomando esses conflitos com o passar do tempo dentro da nossa casa. Porque existem 2 modelos, eu colocaria assim, ilustrativamente, para a gente pensar uma briga. Existe o modelo da guerra e o modelo da dança. Numa guerra, você tem 2 partes separadas, entrincheiradas, e no meio uma zona de guerra em que um tenta atingir o outro, derrubar o outro, e a ideia é destruir para poder sobreviver. Quando a gente faz da nossa casa, da nossa relação entre pais e filhos, marido e mulher, coisas desse tipo, em que a gente tenta demover, destruir, desconstruir, vencer o outro lado, nós estamos operando no modelo da guerra. Nossos conflitos são beligerantes. Mas no modelo da dança, nós temos, ao contrário, uma ideia de que não há uma trincheira entre 2 partes. Do contrário, as 2 partes se unem muito para que elas possam juntas lutar contra uma terceira força. E uma dupla de dançarinos luta contra o quê? Contra a força da gravidade, contra a resistência do corpo, contra os desafios de uma melodia, contra os impasses de um compasso. A dança é uma luta, mas é uma luta que se luta a 2, 2 contra 1. Quando a gente aprende a brigar, a conflitar, não contra o outro, mas com o outro e pelo outro, quando a gente não faz do nosso companheiro, companheira, filho ou pai, o nosso inimigo,
mais o nosso companheiro de vida, de família, e a gente começa a lutar contra aquelas forças que nos atrapalham, estamos operando no modelo da dança. Quando eu falo que as brigas atrapalham a ressurreição, não são essas brigas da dança, são as brigas da guerra. É quando a gente grita impropérios, palavrões, quando a gente quebra xícaras e pratos, quando a gente dá murros no espelho e na parede, quando às vezes a gente até agride fisicamente alguém. Essas brigas, elas atrapalham a experiência de ressurreição. Quanto a isso, eu diria 3 coisas. Primeiramente, sempre que possível evitar uma briga, é melhor evitar. A menos que seja um conflito necessário para melhorar. Mas se for uma coisa que vai piorar, evite. Segundo, se já há uma briga em curso, tudo que você puder fazer para atenuar o conflito vem bem. Porque um conflito atenuado favorece mais a dança do que a guerra. E terceiro, quando o conflito está no auge e você tem condições, força, consciência para estancar o conflito, para silenciar, silencie e saia do ringue. Agora, a gente nunca deve silenciar, em última instância, em situações de violência. A violência não pode ser engolida, a violência tem que ser denunciada. Mas quando se trata não de um caso extremo de violência física ou moral, ou emocional, talvez sair do ringue e fazer um pouco de silêncio e deixar para uma outra hora seja a melhor forma de enfrentar aqueles conflitos. Brigas atrapalham. Uma segunda coisa que atrapalha o ressuscitado na nossa casa é o home office. É claro que trabalhar em casa não é uma coisa do pós-pandemia. Se a gente olhar na história da humanidade, a maioria dos humanos trabalhavam no terreno de casa ou dentro de casa. Desde as comunidades agrícolas da antiguidade, passando depois pelas corporações de ofício, pelos feudos, pelas casas dos artesãos. A ideia de trabalhar fora de casa, na verdade, é até bastante recente na história, né? Trabalhar muito longe de casa. Ela começa, provavelmente, ou se firma mais com a Revolução Industrial. Aí o trabalho passa a ser feito na fábrica, e não no terreno de casa, no celeiro da casa, no campo da casa ou dentro de casa. O home office não é novidade enquanto formato de trabalho. Só que ele traz um problema, esse modelo que a gente tem hoje. Ele quer transformar a casa da gente numa filial da nossa corporação. A nossa casa, que deveria ser uma extensão do nosso CPF, se torna um lugar de CNPJ. O problema do home office é a dominação do mundo do trabalho dentro do mundo doméstico. E assim a gente vai perdendo as características de sagrado da casa da gente. A gente perde o lugar do descanso, da festa, do encontro, do amor, da troca de vida. Por quê? Porque tudo em casa virou um grande escritório. Quanto a isso, então, eu acho que valem 2 coisas. Primeiro, seguir as recomendações desse pessoal que tem orientado como trabalhar em casa sem atrapalhar a vida pessoal, né? Ter um canto próprio do trabalho, às vezes fazer um escritório dentro de casa. Para quem não tem condições de ter um quarto que é um escritório, talvez separar um lugar, seja na sala de estar ou outro, para ser o meu cantinho do trabalho, mas não deixar o meu trabalho invadir tudo, a minha mesa de jantar, a cama do meu quarto, porque senão eu vou perdendo esse espaço de sagrado, porque tudo vira trabalho. Primeira coisa é bom escutar essas dicas que estão aí. E a segunda coisa é bom consagrar lugares em que o trabalho nunca deve entrar. Vou dar um exemplo. Um casal conhecido de médicos uma vez contou que eles fizeram um combinado, que no quarto deles não entra trabalho. O quarto deles era o lugar deles, do amor deles, da relação deles, do carinho deles. Então, no quarto se falava dos filhos, se falava do próprio relacionamento, se falava de fé, de Deus, mas não se falava de trabalho. O quarto era o lugar blindado a qualquer influência do trabalho. E eles me contaram uma vez que isso os protegeu muitas vezes, que o relacionamento deles foi salvo porque o quarto não era mais um home office. Além desses fatores negativos que a gente tem que cuidar com eles,
há dois positivos. Eu colocaria o primeiro, é ter um oratório em casa, e segundo, é fazer uma limpeza pessoal antes de entrar em casa. O oratório seria assim como eu tenho um cantinho do trabalho, eu vou ter na minha casa um cantinho de oração, que também pode ser na minha sala de estar, onde toda a minha família passa e tem condições de usar aquele lugar de oração. Pode ser no meu quarto, que talvez seja um lugar até mais privativo para eu fazer as minhas preces. Para quem tem área externa, pode ser, quem sabe, no jardim. O importante é que seja um lugar só para Deus. Que a gente não fique colocando, além da Bíblia, da cruz, de uma imagem de Nossa Senhora, de uma vela, que a gente não fique colocando notebook, chave, celular, conta para pagar, documento, junto com essas coisas. O que é para Deus é de Deus. Consagrar um cantinho de casa só para Deus é uma forma de preservar um espaço do sagrado para nós. Todo mundo, toda família deveria ter o seu oratório. Agora, supondo uma situação que, padre, eu moro numa casa muito difícil, a minha família é muito difícil, basicamente eu tenho só o meu quarto como lugar meu. O resto nem meu é e eu nem me sinto bem. Então, transforme o seu quarto na sua abadia, no seu templo, no seu lugar de santidade, ou seja, quando você entrar ali, que você respire a presença de Deus. Ou que pelo menos um cantinho do seu quarto, que quando você se vire para aquela parede, você consiga se conectar com o sagrado. Tenha um oratório, porque ele ajuda a experimentar o ressuscitado. E uma segunda coisa é fazer uma limpeza antes de entrar em casa. Na hora da missa, o padre, quando está fazendo o ofertório do pão e do vinho, depois que ele oferece o pão e o vinho para o Senhor, ele lava as mãos num gesto chamado de lavabo, e ele vai dizer: lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Quando a gente está chegando na casa da gente, vindo de fora, sobretudo no fim do dia de trabalho, a gente precisa fazer o nosso lavabo, o nosso lavai-me, Senhor. Porque a gente vem carregado de muitas coisas, do estresse do dia, do desânimo, das frustrações, de um conflito que a gente teve no trabalho. E se a gente entrar direto em casa com tudo, o que a gente costuma fazer? A gente derrama mau humor e briga sobre todo mundo ali. Por isso é muito útil que a gente, antes de entrar em casa, faça como os orientais, que descalçam os sapatos para pisar dentro da sua moradia. Mas a gente tem que descalçar o coração. Quando a gente sai de casa, a gente põe um calçado para enfrentar a luta. Mas quando a gente chega, a gente nunca deve entrar com bota dentro de casa. Não com as botas no coração. O coração tem que pisar diretamente no chão do nosso lar. Agora, como é que eu faço isso, padre? Eu dou duas dicas. A primeira, quando você chegou em casa, se você está no seu carro, você desliga o seu carro no estacionamento ou na frente de casa, fica por ali uns 5, 10, 15 minutos. Escuta uma música, reza uma dezena do terço, faz uma meditação, leia um texto bíblico, faça alguma coisa que te relaxe. Ou simplesmente deite um pouco o banco, feche os olhos e tire um cochilo de 5, 10 minutos. Mas faça esse break, porque essa quebra, essa pausa, ela vai ajudar você a entrar um pouco diferente dentro de casa, sem derramar tudo de uma vez. E uma vez eu li num livro, uma mulher contava que ela combinou com o marido e os filhos, que quando ela chegasse em casa, ela ia direto para o banheiro, ninguém ia falar com ela, e quando ela chegasse no banheiro, ela ia ficar lá por um tempo, para, vamos dizer assim, se desmontar do dia e conseguir assumir de novo o papel, a posição de mãe, de esposa, porque ela estava no papel de trabalhadora. E que ela disse que isso ajudava muito, isso tinha diminuído muito os conflitos e as confusões dentro de casa. São modos de a gente fazer o nosso lavabo, nosso lavai-me, Senhor. E a gente entra em casa sem contaminar o nosso lar, espaço do sagrado, com as coisas ruins da vida. São práticas, são exercícios, são indicações, mas que me parecem muito úteis, se a gente quer fazer da nossa casa como a casa dos apóstolos, um lugar em que o ressuscitado aparece e realiza sua salvação em nós. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você o seguinte exercício. Entre na sua casa,
Tente pegar um dia que você esteja um pouco menos atarefado ou que você não vai sair tanto de casa e comece a observar como está a organização da sua casa, assim, material, emocional, espiritual. Você consegue perceber coisas que você precisa tirar, mudar de lugar ou adicionar para que a sua casa seja um lugar mais tranquilo, mais leve, que inspire mais o encontro do amor dos familiares, que seja um espaço de ressurreição? A casa da gente pode ser um espaço privilegiado de encontro com Deus. Mas como João Batista já falava, é preciso preparar os caminhos do Senhor. Durante essa semana, veja o que é preciso mudar na sua casa para que ela seja mais lugar de ressurreição. Desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!